Que eu li, centrado Bíblia por Bíblia, interpretação de Bíblia por Bíblia, que é a nossa primeira regra de hermenêutica, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Trazendo Bíblia, quem conhece Bíblia aqui? Quem tem Bíblia hoje à noite aqui? Quem trouxe o exemplar da Bíblia hoje à noite para o culto? Então aproveita, isso é o necessário para a nossa geração despertar para o que Deus quer fazer em nossos dias, irmão Jefferson. O que nós estamos precisando é ter mais intimidade com esse livro sagrado. O que nós estamos precisando é começar a conhecer e desfrutar das promessas de Deus escritas nesse livro santo, que é o nosso único livro de regra, de fé e prática para a glória de Deus. A inerrante, infalível e imutável palavra de Deus. E para que nós possamos influenciar a nossa geração, a primeira coisa que eu preciso alertar aos jovens que aqui estão e a todos nós crentes que viemos ao culto hoje aqui, nós precisamos entender que para influenciar eu preciso de algumas coisas, e a primeira dela é não deixar ser influenciado. Porque quem não influencia vai ser influenciado. Quem não tem posição vai entrar pela posição dos outros. Quem não tem uma ideia formada vai na ideia dos outros. Há uma adagem popular antiga que diz: a Maria que vai com as outras, e eu e você não somos Maria para ir com as outras. Nós vamos pelo que está escrito na palavra de Deus, porque conhecemos a verdade e a verdade nos libertou. Mas para isso eu preciso entender primeiro que, para não deixar ser influenciado, eu não posso deixar que aqueles que se foram comigo ou foram levados cativos comigo, eu não entre no mesmo caminho deles. Porque muitos dos judeus que foram levados juntos com Daniel, quando eles estavam na Babilônia, eles se assentaram à margem do rio Quebar, penduraram as suas harpas nos salgueiros e começaram a chorar. Quando eu leio o Salmo de número 137, versículos do 1 ao 9, eles vão dizer que eles, chegando lá, eles se assentaram. Isso fala para nós de comodismo. Não tenho o que fazer, eu aceito o que está acontecendo, me sento e me acomodo. Me ajude a pregar, por favor, e diga quem está do seu lado: não fique acomodado com o que está acontecendo. Você é da geração que vai influenciar. Não é assim mesmo, deixe assim mesmo, não tem o que fazer. Isso é para quem está acomodado. Mas para uma geração que quer influenciar, diz negativo, de jeito nenhum eu vou aceitar isso. Em segundo lugar, eles além de sentarem nas margens do rio, eles começaram a chorar. Isso fala de tristeza. E por que eles estão tristes? Eles foram levados cativos, eles são escravos. Eles estão fora da sua pátria. Redobra a tua atenção comigo, por favor. Daniel tem apenas de 15 a 16 anos de idade. E Daniel é levado para fora da sua terra, para longe da sua família, para longe dos seus pais, para longe dos seus amigos ali que viviam com ele. Ele é levado para fora da casa onde ele morava, para viver num grupo, num alojamento com diversos jovens de diversas nações que foram conquistadas por Nabucodonosor, e está ali como escravo. Terceiro,
eles penduram as suas harpas nos salgueiros, e os seus inimigos, é eles quem diz isso no Salmo 137, os nossos inimigos pediam para cantarmos os hinos de Sião, e nós respondíamos: como podemos cantar os hinos de Sião estando em terras estranhas e na situação que nós encontramos? Isso fala de falta de inspiração. Aleluia. É muito bom cantar por aí. Vou passando pela prova dando glória a Deus. Mas a questão é quando a prova chega. É muito fácil dizer. O negócio é quando começa a acontecer com a gente. Qual a atitude que vamos tomar? Daniel vai mostrar para nós que ele não deixou se levar por aqueles que foram se assentar, chorar e não louvar. Daniel diz: não, eu não vou fazer parte desse grupo. Glórias a Deus. Em segundo lugar, não deixar ser influenciado pela cultura e religião nova que lhe foi apresentada na Babilônia. Nós estamos numa série de estudos que fala sobre isso para nós em Escola Bíblica Dominical. Eu não vou entrar nesse mérito aqui por causa do nosso tempo, mas liberalismo. E estão confundindo liberdade em Cristo com libertinagem, e nisso estão sofrendo as consequências. O que é certo passou a ser errado, e o que é errado passou a ser certo. E eu e você, como geração que influencia, não podemos deixar ser levado por essas falsas doutrinas. O apóstolo Paulo vai dizer para mim e para você, jovens, escrevendo aos Romanos no capítulo 12, dizendo que devemos não nos conformar com este mundo, mas transformá-lo pela renovação do nosso entendimento, renovação do nosso conhecimento. Aquilo que você conhece de Cristo é o que este mundo está precisando para ser transformado. Paulo vai dizer para nós, as igrejas que estavam na região da Galácia, ou a carta circular, ou a epístola circular aos Gálatas, quando Paulo pega a pena para escrever, e logo no seu primeiro capítulo ele vai advertir aquelas igrejas da região da Galácia, aproximadamente 10 igrejas, ele vai escrever dizendo: olha, ainda que venha um anjo do céu, trazendo outro evangelho, diferente daquele que aprendeste conosco, comigo, com a gente, seja anátema, seja mentiroso, porque o evangelho de Jesus Cristo, ele não muda, ele permanece, porque vai passar os céus, vai passar a terra, mas as palavras do Senhor não vão te passar. Precisa, em terceiro lugar, não deixar ser influenciado por causa da ameaça do rei, das autoridades. É muito fácil e é natural ver pessoas mudarem de opiniões por causa de uma ameaça. É muito fácil alguém mudar de posição por causa de uma simples ou de uma grave ameaça. E nós encontramos isso diariamente no nosso dia a dia aí. Às vezes por causa de um emprego, às vezes por causa de uma ameaça de perca daquele emprego, a pessoa já muda de opinião. Às vezes as pessoas declaram uma coisa, mas quando alguém influente chega para ela e diz: olha, não aceito você dizer isso, você tem que mudar essa ideia, aí ela automaticamente já muda de ideia, porque aquela autoridade está impondo sobre ela o poder e o peso da sua autoridade. Daniel, lá na Babilônia, ele não deixou se levar pelas ameaças do rei Nabucodonosor. Aleluia! Ao contrário,
levado até a presença do rei, mas por algumas vezes ele mesmo solicitava, dizendo: me leva até a presença do rei, me coloca na presença dele. Não precisa matar ninguém aqui, ninguém vai morrer. Me façam só chegar até a presença do rei. E ao chegar na presença do rei, ele vai dialogar e vai mostrar uma saída para a situação e vai dar solução para a causa, e o nome de Deus vai ser glorificado. Ninguém vai morrer e o rei vai mudar até o decreto. Isso é geração que influencia. Isso são jovens, e vejam vocês que nós estamos falando de um jovem, de um adolescente que está com aproximadamente 15 a 16 anos de idade. Com isso eu tiro uma verdade para esta mensagem hoje à noite. Não é porque você é um adolescente que você não tenha compromisso com Deus. Parece que alguns entenderam o que eu falei. Não é porque você é muito jovem que você não pode ter um relacionamento sincero com Deus dos céus. Um relacionamento de fidelidade. Um relacionamento de crer e não negar o nome do Senhor em hipótese alguma. Aleluia. Mas também não é porque você já tem uma idade avançada que você não pode ter esse relacionamento firmado com Deus dos céus, porque isto é pela fé, e a fé não mede idade. A fé para todos quanto aqueles que creem. E deixa eu ver se tem dois crentes aqui que creem. Se tem dois crentes aqui que creem, então por gentileza, levante a tua mão para os céus. Não diga a ninguém que está do teu lado, mas diga para você mesmo: a minha idade não impede de eu ter um relacionamento firmado com meu Deus. Aleluia! Glórias a Deus. E tomando essas posições, Daniel não deixou ser influenciado pela Babilônia. Percebam comigo que ele está na Babilônia, mas a Babilônia não entrou em Daniel. Daniel entrou na Babilônia, foi levado para a Babilônia, mas não conseguiram colocar a Babilônia dentro dele. Ele estava na Babilônia, mas continuava servo do Deus Altíssimo. Ele estava na Babilônia, mas continuou fiel ao seu Deus. Passa impérios, pois Daniel é um dos poucos que vai viver 3 impérios, não é isso? Para a glória de Deus. Ele vai viver no Império Babilônico, ele vai viver no Império Medos, ele vai viver no Império dos Medos, ele vai viver com Nabucodonosor, ele vai viver com o rei Dário, e ele vai conviver com o rei Ciro. E mesmo assim, mudando os reis, mudando os impérios, Daniel continua o mesmo crente que chegou na Babilônia. Isso traz uma verdade para mim e para você hoje à noite. Não importa o lugar geográfico que eu habito. Oh, Deus lindo. Aleluia. Alguns usam esta desculpa para mudar as suas atitudes, mas com muito carinho. Vou fazer com o pastor Elias aqui. O lugar que o pastor habita não é desculpa para mudar de caráter e de atitude cristã. Diga para quem está do seu lado, por favor, microfone. O lugar que você habita não pode influenciar no teu relacionamento com Deus. Capítulo 5 do livro do profeta Daniel vai justificar isso para nós, Jefferson. Capítulo 5, versículo de número 13. O neto de Nabucodonosor vai mandar chamar Daniel à sua presença e vai fazer uma pergunta a ele: és tu
o mesmo Daniel que o meu pai trouxe cativo de Judá? Líderes de mocidade que aqui estão, diálogos, com todo carinho, pergunta quem está do teu lado: tu és o mesmo cristão de quando aceitaste? Ou tem deixado ser influenciado pelas circunstâncias da vida? Ou tem deixado ser envolvido pelas circunstâncias das escolas, das faculdades da vida, dos amigos do bairro? Tu és o mesmo Daniel? Tu és o mesmo Silas? Tu és o mesmo Paulo? Tu és o mesmo Daniel? Tu és o mesmo Januário? Tu és o mesmo Jefferson? É o Espírito Santo que está bradando aqui nesta noite para mim, para você, para tu continua sendo o mesmo? Tu continua sendo o mesmo? Ou deixasse se levar para a aleluia? E quando nós não deixamos ser influenciados, aí nós temos características para influenciar quem está próximo de nós. E quando eu não sou influenciado pelo sistema religioso, quando eu não sou influenciado pelos meus amigos que abriram mão e perderam as esperanças, quando eu não sou influenciado pelas autoridades, Deus dos céus está olhando para mim e está dizendo assim: você pode influenciar alguém. Você pode influenciar alguém. Você pode influenciar alguém, porque você não deixou ser influenciado. Aleluia. E nós vamos ver que Daniel vai influenciar 3 classes de pessoas que estão ao seu redor. Pode jogar aquele agudo mais aberto para você. Perdoe-me aí, irmãos, eu não vou mexer mais com o som de jeito nenhum, mas a garganta precisa dessa ajuda aqui. Glórias a Deus. Isso, se ficar nesse tom aí, para mim está ótimo. Pode deixar que eu controlo aqui a altura da minha voz. Aleluia. Quando Daniel não deixou ser influenciado pelo que ele viveu, ele recebeu uma credencial de Deus dizendo: pode influenciar agora. E pelo Espírito Santo de Deus, eu libero esta palavra que vem do Espírito Santo ao meu coração. Deus está aqui nesta noite para entregar credenciais a crente aqui dizendo: você é um influenciador, porque você não deixou ser influenciado. Glória a Deus. E qual é a primeira área, o primeiro campo que Daniel vai influenciar? Daniel vai influenciar interno. Daniel vai influenciar os seus amigos. Daniel vai influenciar aqueles que estão perto dele. Júnior, sabe o que é que eu entendo com isso? Sabe onde é que eu preciso começar a influenciar? Na igreja. Você tem sido influência na igreja? Você tem influenciado na igreja? Você tem sido influência em ministério? Sabe? É isso que Deus quer fazer na tua vida e na minha vida, continuar fazendo. Aleluia! Porque Daniel, ele vai influenciar a vida do Ananias, do Misael e do Azarias, que foram levados junto com eles para a Babilônia. Em que Daniel vai influenciar esses moços? Primeiro, ele vai influenciar para que eles não se entristeçam por causa do cativeiro. Redobre sua atenção comigo. Eles 3 não fazem parte daqueles que se assentaram e foram chorar no rio Quebar.
Eles não fazem parte do grupo que penduraram a harpa dos salgueiros. E se eles não foram para lá, teve alguém que conversou com eles, que também não foi. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Em segundo lugar, ele vai influenciar esses três moços também a não se contaminarem com os manjares do rei. Aleluia! Porque eles quatro foram separados para serem treinados e formados para servir Nabucodonosor. E no versículo 8 ele vai colocar um desejo no seu coração de não se contaminar. E com ele apresenta os três amigos. É aquela aqui do jogar que diz assim: eu não vou e não quero que vocês vá também. Isso não é certo. Eu não vou fazer. E eu queria que vocês também não fizessem. Vocês são meus amigos. Vocês são meus amigos. E eu não quero ver você indo para o lado errado. Essa comida aí é oferecida aos deuses de Nabucodonosor. Essa bebida aí é oferecida a ele. Vem comigo comer legumes e tomar água, e Deus vai ser glorificado nesse negócio. Aleluia! Aleluia! Terceiro, ele vai influenciar os seus três amigos a serem homens que confiem no Deus através da oração. Porque quando sai o edito do rei, mata tudo que é adivinhadores, mata tudo que é astrólogos, mata os magos aí todos, porque ninguém disse o sonho nem a interpretação. Daniel se apresenta e diz: o que é que estava vendo? O rei mandou matar todo mundo. Qual Daniel também ia junto. Mas ele diz: me leva até a presença do rei, me introduz até lá. E quando ele chega lá, ele diz: me dá um tempo, me dá um tempo, e eu te darei a resposta. Quando ele sai da presença do rei, ele vai direto para casa. E ao chegar em casa, ele chama os três amigos e diz: olha, precisamos orar. Eu vou orar. Quem vai orar comigo? Quem vai orar comigo? Eu vou dobrar o joelho e vou pedir. E eu quero que vocês dobrem o joelho e peçam misericórdia a Deus, para que Deus revele esse mistério aí para nós, para que Deus revele isso para a gente. E Deus nos deu o sonho e o significado do rei, porque ninguém vai morrer se a gente dobrar o joelho e orar. Igreja, está na hora de começarmos a influenciar internamente, a não se contaminar com as propagandas aí fora. Está na hora de a gente vigiar e despertar para não envolvermos com os negócios dessa vida. E está na hora de nós despertarmos para a oração. Sabe quem é que vai fazer isso? Os influenciadores. Os influenciadores é quem vai fazer isso. O apelo que eu faço agora é só para crente. Cadê os crentes influenciadores do Paraíso 2? Paraíso 2 é isso? Cadê os influenciadores do Paraíso 1? Cadê os influenciadores do Paraíso 1? Cadê os influenciadores da Nova Natal, do Alto Alegre, do Corpo do Monte, da Assembleia de Deus em Santa Cruz, da Assembleia de Deus em Campo Redondo? Cadê os crentes que resolvem influenciar e não deixar ser influenciado? Se tem crente aqui nesta noite influenciador, libera o teu glória para ele. Aleluia! E não é um ato de orgulho nem de soberba, mas coloca a mão assim no teu peito e diga: eu sou um influenciador. Fé para isso, receba a fé do Espírito Santo para te dizer: eu sou um influenciador. Se não tem fé para dizer isso, eu tenho fé por você e digo para você: tenha fé para ser um influenciador. Glória a Deus, aleluia. Para ser um influenciador e não deixar levar-se quando alguém interno, quando alguém dentro da própria congregação quiser nos dirigir ou nos levar para caminhos que não agradam a Deus,
Diga você para ele: eu sou um influenciador. Eu não vou deixar me influenciar com essa tua proposta aí. Eu não vou deixar me levar para o mundo com essa tua proposta barata aí. Eu vou preferir estar no círculo de oração da mocidade. Eu vou preferir ir para o círculo de oração geral. Eu vou preferir ir para o ensaio do conjunto. Eu vou preferir ir para o matutino. Eu vou preferir ir para a doutrina. Eu vou preferir sair evangelizando. Eu vou preferir hoje dormir mais cedo do que ficar altas horas da noite vendo o que não deve na internet. Eu não estou aqui para ser influenciado, mas eu fui chamado pelo meu Deus para influenciar. E Deus conta comigo. Quem crê nisso glorifica. Vou deixar um conselho, aqui é conselho mesmo. Quando vier orar, convida o jovem que não gosta para orar. Convida ele. Obreiros, quando vier orar, convida aquele obreiro que não gosta de orar. Quando vir para a doutrina, convida aquele crente que não gosta de doutrina. Quando vir a escola bíblica, convida aquela irmã que não gosta da escola bíblica. Deus me mandou hoje à noite aqui para dizer que Ele quer contar com mais influenciadores da igreja. Ele quer contar comigo e com você para influenciar essa nossa geração. E eu creio que quando nós começarmos a fazer isso, líderes de mocidade, nós vamos ver uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Nós vamos ver jovens falando em línguas estranhas. Nós vamos ver jovens evangelizando nas ruas. Nós vamos ver jovens dizendo não para as drogas, não para a fornicação, não para os bailes funk, mas vão estar dizendo sim para Jesus. E pessoas lá fora vão olhar para mim, para você, e vai querer servir a este mesmo Deus que nós servimos. Palavras de derrota. Alguém disse para você que chegou a esse culto aqui que para você não tinha jeito. Alguém disse para você que você ia viver assim, ia morrer desse jeito. Eu desfaço toda a palavra de maldição do diabo nesta noite, no nome de Jesus Cristo. E se tem crentes aqui que querem, na autoridade do Espírito Santo, colocar por terra toda a palavra de maldição, coloca a mão aí no ombro do jovem que está do teu lado, da moça que está do teu lado, e diga: Jesus vai te honrar na terra. Jesus vai te honrar na terra. Jesus vai te honrar aqui. Caminho para o fim da mensagem. Daniel influenciou dentro, interno, influenciou os seus 3 amigos. Mas o poder de influenciar de um cristão vai além das 4 paredes da igreja. O poder de influenciar o mundo aí fora está nas nossas vidas. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer para mim e para você que eu e você somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo em nossa vida. Libera uma palavra profética de Deus para a vida de alguém aqui. Está no esboço, está não. Está na hora que o Espírito Santo dá e eu não levo para casa. Tem gente aqui sendo martirizado pela vida que viveu lá no passado. Tem pessoas que gostam de mostrar a você quem você foi. Tem pessoas que não podem, Jefferson, ver esse crente feliz, que nem mais tu lembra quem tu é. Não pode ver você feliz para vir para o culto. Não pode ver você feliz no outro dia porque veio para o culto feliz com Jesus. Ele chega para você e diz: mas você lembra quem você é? Você esqueceu? Foi eu, não esqueci não. Fizeram isso com Martim Lutero, foi isso? E quem fez com Martim Lutero, segundo a história, o próprio diabo.
que se apresentou a ele e disse: que história é essa que tu és salvo agora, rapaz? Depois de tudo que tu fizeste. Aí Martim Lutero disse: o que foi que eu fiz? Aí o diabo começou a enumerar os pecados de Martim Lutero. E quando ele terminou de enumerar, disse: pronto. Aí Martim Lutero olhou para ele e disse: será que você não esqueceu algum? Puxa aí pela memória, vê se não tem mais algum para acrescentar na lista. Aí o diabo se deu por satisfeito e disse: não, só esses basta. Aí Martim Lutero olhou para o diabo e disse: Satanás, esquecesse de uma só coisa: o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. O homem velho morreu, uma nova criatura surgiu. Deus me fez de novo e eu sou uma nova criatura. Deixa eu ver quantas novas criaturas estão aqui nesta noite. O diabo te amedrontar dizendo quem você foi. Diz para o diabo o que Jesus fez na tua vida. Diz para os teus acusadores o que Jesus transformou na tua vida. Aleluia. Jovens que influenciam não deixam ser ameaçados pelas ameaças do diabo, pelas ameaças dos seus adébitos, pelas ameaças daqueles que emprestam a sua vida ao diabo, porque ele sabe que aquele que está com ele é maior do que o que está lá no mundo. Aquele que perdoa é maior do que o que acusa. Aquele que aquele que te resgatou do lamaçal do pecado, te deu um banho no chuveiro da graça, e disse simplesmente: você é meu, você é meu, e como prova disso, vou colocar o meu Espírito Santo dentro de você. Só quem sente o Espírito Santo dentro de você aqui, só quem sente o Espírito Santo dentro de você aqui, faz um barulhozinho de crime pentecostal aí, em nome de Jesus. Aleluia. Termino, Jefferson. Se entrar nos pontos ou subpontos, mas Daniel influenciou o eunuco que foi encarregado de cuidar dele, de dar instruções para ele. O rei escolheu um servo dele de confiança, do alto escalão, e disse: toma conta desses jovens, daqui a 3 anos traz eles de volta. Quando ele chegou lá, disse: ó, vocês vão ter que comer aqui a comida do rei, vocês vão ter que beber o vinho do rei, e daqui a 3 anos eu vou ter que apresentar vocês lá. Aí Daniel, que sabe influenciar, com todo o respeito, disse: experimenta a gente, usa a gente como canal de experimento, testa a gente, para que nós venhamos comer só legumes e tomar água. Alô, jovens e jovens que estão aqui, redobra a tua atenção. Daniel estava dizendo assim: eu abro mão do banquete, eu abro mão da mesa farta. Permita aqui, Jefferson, eu abro mão do chocolate, eu abro mão do vinho, eu abro mão da bebida que eu mais gosto. Eu quero comer só legumes, e tomar só água.
não quero esse manjares. Eu não quero este vinho, eu quero legumes e água. A geração que vai influenciar é aquela que rejeita os manjares e se apodera das coisas simples. Aleluia! Não posso fazer isso. Simplificando aqui, a minha cabeça vai ficar em jogo. Não dá certo. Se o rei descobre, é a minha cabeça que vai fora. Aí o influenciador, irmãos, ele não desiste. Você tem argumento, viu? Você tem argumento para rejeitar as bolotas de Satanás. Você tem argumento para rejeitar a proposta. Você tem argumento bíblico para rejeitar o pecado que estão te oferecendo. Quem é influenciador não esgota os argumentos, porque quando eu e você não tivermos palavras para dizer, o Espírito Santo vai encher a nossa boca e vai falar por nós, e nós não vamos ceder às tentações, porque tentado não ceda. Ceder é pecar. A gente pode até ser tentado, mas nós temos argumento para dizer não ao pecado. Faz o seguinte, prova só 10 dias, vê só 10 dias, depois dos 10 dias você analisa. Se nós estivermos diferente, mais fraco do que eles, a gente entra no regime de vocês, na dieta, né? É moda agora a dieta, né? Principalmente dos gordinhos que nem eu. A gente entra aí na sua dieta. Agora, se nós, eu e meus 3 companheiros, estivermos melhor do que eles na fisionomia, aí o Senhor vê o que é que faz. 10 dias depois ele reúne todo mundo. Quando reuniu todo mundo, ele olhou e disse: opa, tem 4 jovens diferentes no meio. Tem 4 jovens diferentes no meio. Deixa eu ver quem é diferente aqui. Deixa eu ver quem é diferente aqui. Deixa eu ver quem é diferente aqui. Cuidado com o politicamente correto. Cuidado com o novo rei. Cuidado com essa nova era aí. Cuidado com essas novas ideias aí. Lá na escola você também é crente. Quando a professora entrar na classe, ela tem que ver alguém diferente lá naquela classe. Ei, quando a diretora fizer uma visita à tua classe, ela tem que ver que tem alguém diferente lá. Lá onde você trabalha, o teu patrão tem que entrar e ver alguém diferente lá. Teve crise no reinado e ninguém soube resolver, mas a rainha disse para o rei: no tempo do teu pai tinha um jovem aí que veio da Judéia que ele era diferente. Pergunta para quem está do teu lado: tu é diferente? Ou é igual dos outros? Ou é só mais um? Ou é só mais um? Quem é diferente aqui? Quem é diferente? Fica de pé, meu amigo, com a organização do nosso pastor em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. A decisão de Daniel fez com que o eunuco mudasse o cardápio daquela faculdade, daquela universidade. Disse: a partir de agora ninguém come os manjares do rei, a partir de agora ninguém bebe vinho do rei, a partir de agora é legume e água, legume e água, legumes e água. Aleluia. Alguém pode estar dizendo aí: influenciar o eunuco é fácil. Quero ver influenciar o rei. Influenciar o eunuco é fácil. Eu quero ver influenciar o Nabucodonosor. Faz um favor aí. Quando chegar em casa, dá uma lida no capítulo 4 do livro de Daniel. Faz o favor de olhar o capítulo 4 do livro de Daniel. E logo no versículo 2 você vai ler o seguinte: pareceu
pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo tem feito para comigo. Vou repetir para que você dobre a atenção. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Pregador, eu estou lendo um livro de Daniel. Foi Daniel que escreveu isso. Olha para mim, por favor, em casa, o versículo de número 34 e 35. Porque quem escreveu vai dizer assim: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor. Então não foi Daniel que escreveu, não foi Daniel que falou, foi o rei Nabucodonosor. Levantei os meus olhos aos céus e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército dos céus, e os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga o que fazer. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. A convivência do rei Nabucodonosor